Olá, eu sou a Ana e hoje o vídeo vai ser a reação a uma casa. Antes de mais, espero que vocês estejam bem. Hoje é domingo, dia 15 de fevereiro e eu não vou conseguir publicar o vídeo hoje, nem eu vou conseguir editar hoje. Ontem foi dia de trabalho, sábado, e depois fomos jantar fora com os amigos. Isto é algo que fizemos a primeira vez o ano passado e este ano também, que é irmos jantar fora com amigos no dia dos namorados. E eu devo dizer que gosto muito desta modalidade. Com amigos que tens casais, tens pessoas solteiras, tens tudo. E gosto muito desta tradição que se está a transformar. Isto é tudo organizado por uma amiga nossa que consegue sempre assim uns negócios muito bons e assim uns planos muito engraçados, muito, sei lá. Por exemplo, ontem o jantar foi num sítio que eles já conhecem, então o preço foi bastante apelativo, ainda por cima, no dia dos namorados, que os restaurantes passam-se e fazem assim uns menus com os preços parvos. Então foi muito bom e depois fomos tomar um copo. Eu e o Luís não somos assim muito notívagos, nesse sentido, de sair para ir tomar copos e tal. É claro que eu e o Luís bebemos chá, porque o Luís não bebe álcool e eu, depois de jantar não me apetece. Eu bebo álcool às vezes durante o jantar, mas depois de jantar não costumo beber. Porque é que isto interessa? Não interessa nada, pronto. Eu acho que é um plano muito giro e algo que eu gostava de continuar, seja nesta modalidade ou noutra, mas estar com amigos no dia dos namorados acho muito giro. E pronto, então estou assim um bocadinho cansada e também, por outro lado, tenho a casa para arrumar. A casa está em estado de sítio. Nós vamos arrumando e tal, mas como aí, o último mês e meio para aí tem sido muito difícil, tem sido muito intenso em termos de trabalho, para mim e para o Luís. Nós vamos arrumando, de vez em quando o Luís aspira a casa, de vez em quando eu limpo ali ou acolá, para não deixar a casa chegar assim a um ponto maluco, mas a casa está muito desarrumada, portanto o meu plano é filmar isto e depois do almoço é arrumar. Portanto, eu acho que vou editar este vídeo durante a semana e provavelmente publicar durante a semana, não sei. E depois gostava de retomar um vídeo por semana no próximo domingo, só que também não sei se não vamos ver a minha avó no próximo fim de semana. Faço ideia. Mas pronto, eu também tenho que planear melhor, porque não preciso gravar no domingo, posso gravar no sábado. Ou vice-versa, que é isso, não sei se vamos lá sábado ou se vamos lá domingo. Anyway. Pronto, então, atualização dada e outras partilhas feitas e agora vamos passar para o vídeo. Portanto, isto é uma casa. Isto é a casa da Mandy Moore, que eu acho que ela é uma celebridade norte-americana. Eu acho que ela é uma cantora ou é uma atriz. Se calhar é uma atriz. E eu sei que ela esteve aí nas bocas do mundo porque fez plásticas. Como é que eu te explicar? Eu acho muito mais interessante discutir, no geral, esta necessidade que muitas pessoas têm, homens e mulheres, se bem que a verdade é que se vê mais isto em mulheres, de fazerem, esta necessidade que as pessoas sentem de até às vezes alterar as suas feições para esticar mais a pele, portanto esta rejeição completa do que é um envelhecimento natural. Acharia muito mais interessante explorar isso do que estar depois a censurar quem escolhe fazer, até porque a pressão para as mulheres nestas indústrias de entretenimento é gigantesca. Eu nem posso imaginar. Eu acho que deve ser gigantesca, porque a quantidade de pessoas, sobretudo mulheres, pelo menos que eu vejo, eu sei que também há homens que fazem, ok? Mas eu penso que a maioria das pessoas que eu vejo a fazer estes procedimentos estéticos invasivos, que são tipo cirurgias, são mulheres. E eu acho que a pressão deve ser gigantesca, tendo em conta a quantidade de mulheres que se sujeitam a isto. Então acharia muito mais interessante falar sobre isso, sobre essa pressão social, do que propriamente estar a censurar a pessoa que as faz. Irrita-me sempre esta coisa, o pessoal muito moralista e a censurar e a insultar e... eu sei que apanhei um vídeo, onde é que foi? Sabem que isto agora é tudo tão acelerado, tu tens curtas, como é que se diz? Shorts no YouTube, é isso? E depois tens também no Instagram, está em todo lado esta coisa mesmo acelerada e eu de vez em quando não resisto e clico. E eu sei que apanhei qualquer coisa e era sobre ela e eu pensei, pessoal, é a vida dela, tipo, ninguém tem nada a ver com isso, que chatice. E é isso, em vez de estarem a censurar, quer dizer, por um lado, uma pessoa é presa por ter cão ou presa por não ter. Ela às tantas se deixasse envelhecer naturalmente, era crucificada por isso. Como faz o procedimento, é porque faz o procedimento, é uma chatice. Mas pronto, vamos passar a casa, não é? Porque é isso que me interessa. Aqui já não estou muito fã da porta de entrada. Bom, já estou a gostar do ecletismo. Não é tipo montra, nem é tudo bege. Já estou a gostar disso.
coraçãozinho tão fofo. Ok, eles estão a falar da... Eu depois coloco o vídeo lá em baixo, já disse, não é? Podem ver tudo. Eles estão a falar... Está a ser interessante, pronto, da forma como eles veem a casa, do facto de quererem que seja uma casa adequada para eles, para os filhos deles. Eles têm 3 filhos e que possam envelhecer com eles e que não seja uma coisa tão preciosa que não possa ser vivida e usada. Estão a perceber? Aparentemente antes estavam numa casa que era um pouco mais... Não sei qual é a palavra, talvez... porque ela diz precious, ela usa mesmo essa palavra, mas eu não estou a conseguir traduzir muito bem, mas que seria talvez mais intocável, vamos lá, em que tudo tem que estar mais no sítio perfeito, e aqui eles não têm tanto essa preocupação e imaginam-se também a estar aqui muitos anos, e agora estavam a falar do incêndio que houve em... Acho que foi em Los Angeles, não foi? Na Califórnia. Acho que não estou a dizer isto mal. Pronto, um incêndio de grandes proporções e que queimou muita coisa. Acho que neste caso queimou-lhes a garagem, mas a casa ficou intacta, o que para eles foi assim uma surpresa até. Ok, não é bem assim, esqueçam. Portanto, a estrutura da casa ficou bem, mas houve muita coisa, eles chamam soft... Como é que ele disse? Features. Enfim, os textos ficaram todos estragados, portanto, provavelmente com o calor, então eles tiveram que substituir muita coisa. Ok. Estou a dizer que eles estão aqui mais no Natal, que é a sala do Natal. Esta coisa mesmo de gente rica. Desculpem, eles parecem ser muito queridos, mas é tipo, this is the Christmas room. Mas eles tipo, isto é a sala do Natal, ok, quantas salas é que vocês têm? Não me interessa. Quer dizer, eu quando faço estes vídeos que são sobre casas de celebridades, eu já sei que já vão ser casas a uma escala que não é a escala do comum dos mortais, não é? Como sou eu e muitos de vocês que assistem estes vídeos. Eles são assim muito queridos, muito simpáticos, ok? Mas fica sempre este amargozinho, de ai meu Deus, a sala de Natal. Anyway, avança. Pronto, tem aqui, eu estava à espera que eles parassem num plano mais geral. Ok, ele pelos vistos deve ser músico. Eles trabalharam com uma arquiteta e uma designer de interiores. Ouçam, eu acho que aquilo era a sala. É isso? Ora bolas, era mesmo. É que eles tiveram tanto tempo a falar. Então vá, deixa-me ver aqui um plano da sala. Portanto, parece-me que a entrada faz-se por aqui. Isto é uma sala com muitos recortes nas paredes, portanto muitas entradas de luz e muitas janelas diferentes. Eu vou-vos confessar que eu não sou assim super fã, sabem? Muitos recortes, todas as paredes recortadas. Gosto muito de luz nas divisões, luz natural, sobretudo numa sala de estar. Por exemplo, nos quartos já não, enfim, não acho tão necessário. Mas numa sala gosto que haja bastante luz, sala, cozinha. Só que ter tantos recortes não sou muito fã. Vocês veem aqui a integração de padrões diferentes, não é? Se repararem, o tapete é quadriculado, o sofá tem este padrão mais orgânico, com outras cores, tem assim um azul, parece um azul muito escuro e assim algumas outras cores mais térreas, verdes também. Portanto, é uma mistura de cores, mas tudo bastante discreto, não são cores vivas. E depois tem aqueles cadeirões lá ao fundo, daquele verde que eu acho que vão buscar aqui um pouco ao sofá. E depois tem aqui também a banqueta, que é deste verde um bocadinho, que eu acho que até combina mais com o sofá, do que este verde, que é um verde mais aberto, que eu não estou a ver tão presente, mas que acho que apesar de tudo estabelece essa ligação. Honestamente, eu até acho que isto funciona, ok? É um espaço que tem uma base muito neutra, as paredes são todas brancas, as cortinas são beges, e depois tem outros elementos neutros também, por exemplo, estes cadeirões que, apesar de serem neutros e são feitos neste material, parece tipo cestaria, é um bege, não é? O interior da lareira também é bege, o pavimento de uma madeira também clara que combina, portanto há assim uma base toda neutra e depois dá para encaixar estes elementos e depois é uma divisão relativamente ampla. Eu acho que estes elementos, por exemplo, as caixilharias pretas, estas peças pretas, este móvel que é muito escuro e o piano que é preto, vão também estabelecer ligação com o tapete. Portanto, há aqui vários elementos que vão combinando uns com os outros. Em termos de circulação, parece-me tudo bem, portanto tem aqui bastante espaço de circulação. Em torno dos móveis também me parece que sim. Não sei se aqui entre os móveis e a lareira se há muito espaço, mas tenho essa ideia. Se eu soubesse que eles iam ficar aqui na sala,
tinha estado um pouco mais atenta. Deixem-me ver aqui outra vista. Parece-me que as janelas, estas mais pequenas, são simétricas em relação à lareira, portanto tens uma de um lado, outra do outro. E tudo bem. Eu gosto muito desta planta, mas eu gosto muito de plantas nestes ambientes e no caso desta divisão, que tem um pé direito até relativamente alto, acho que combina muito bem. Portanto, ali tem logo um canto decorativo muito bem povoado. Não é? E eu gosto muito de ver plantas. Para mim isto até tinha mais plantas. Há aqui alguns elementos decorativos que eu não percebo muito bem, mas que podem ter algum significado mais pessoal, serem peças importantes para os donos, como este candelabro. Honestamente, acho um pouco inusitado e não acho que fique aqui muito bem sozinho, sabem? Não é uma peça escultórica muito interessante. Quando tens, mas tens aqui outras várias que são, portanto, esta mesita de apoio, estas cadeiras, este elemento que me parece que é um candeeiro. Este candeeiro de teto, curiosamente, até podia ser maior, até podia ser assim uma peça mais vistosa, mas tudo bem, ele também fica bem aqui. O teto em madeira é uma característica da casa, eu presumo, agora não sei se eles disseram isso, eu presumo que seja uma característica do edifício, não é? Portanto, e então eles quiseram manter, e nada contra. Sim, eu acho que tudo o resto existe de uma forma bastante harmoniosa dentro desta divisão. Agora estamos aqui numa entrada. Queria puxar novamente para a sala. Aqui, em relação a estas janelas arredondadas, eu sou daquelas pessoas que não gosta muito dos varões. Eu não sou muito fã de varões, sabem? Acho que eles têm muito protagonismo e eu gosto que eles estejam o mais discreto possível. O mais discretos possível. Aqui neste caso, tu tens um teto que faz isto e depois tens uma janela que é redonda. Então logo aí é uma coisa que me deixa assim um pouco enervada porque não percebo bem porquê, porque é que ela não é quadrada. Mas, pessoalmente, eu gosto bastante de formas redondas e penso, ok, esta janela até é bonita e dá-te assim sabem? Eu gosto mais destas formas orgânicas. Ele não está a focar para esta porra desta câmara. Desculpem, agora enervei-me. Mas é que ele não está a focar. Eu pus o foco. Aqui neste caso, o que eu faria provavelmente era escolher um varão, das duas uma, ou fazer uma sanefa, portanto um elemento também têxtil, reto, pronto, da cor do cortinado, que é muito próximo da cor da parede, portanto o mais integrado na parede possível, para ficar mais discreto. Eu percebo que é aquela ligação, ok, está bem, mas como é que se diz? A caixilharia das janelas, aquilo é preto, porque não combinar a caixa... Porque não, porque eu não gosto de varões, pá, para mim o varão é quase como se fosse uma coisa inexistente. É para tu olhares e não veres logo. Portanto, é uma coisa discreta, mas aqui, como faz imenso contraste com o branco da parede, é claro que tu vais olhar para o varão. Eu olho logo para o varão. E não gosto. Portanto, para mim, das duas uma, ou eu pintava o varão de branco, ou punha um varão branco, não interessa, ou faria uma sanefa em tecido e então nem sequer se viam as pregas lá mesmo em cima e as argolinhas das cortinas. Portanto, ficava tudo ali bem escondidinho. Era assim que eu faria. Eu percebo que isto é um estilo assim um pouco mais descontraído, porque uma sanefa é assim um bocadinho mais clássica, parece-me. Mas depois eles têm também aqui os romanetes, estão a perceber, deste lado, que é uma coisa que eu acho assim um pouco mais clássica. Portanto, eu faria ali uma sanefa e pronto. Mas enfim, de resto, acho que os elementos combinam. Tem aqui muitos apliques. Parece-me que falta aqui qualquer coisa na lareira, sabem? Um quadro, qualquer elemento aqui central. Mas isto já tem muitos elementos e tudo bem. Eu acho que acho que é um espaço que até funciona bem assim. Então agora vamos passar para a cozinha e já sei que é para parar. Portanto, estar atento quando apanhar assim uma imagem fixe. Olha, esta já é uma imagem boa. Portanto, é uma cozinha ampla, com ilha. Tem aqui um canto de refeições que parece muito confortável. Olhem, outra coisa que me irrita que é, amigos, vamos lá ver. Se é para pôr cortina... Isto é outra coisa por acaso. Porquê é que eu estou tão enervado? Também não preciso estar tão enervado. Se é para ter cortinas numa janela, não vamos cortar a janela ao meio com um varãozinho, por muito minúsculo que seja, que é o caso deste. Portanto, se é para pôr qualquer coisa, vamos pôr aqui em cima. Eu usaria o mesmo romanete que se usou na sala ou um rolo simples. Com um cordelzito, sobes, desces
Muito fácil, ok? Esta coisa aqui, a cortar a janela, que nem sequer está a meio. Está aqui um bocadinho mais acima de meio e deve ser para aceder... Ouçam lá, mas isto abre? Como é que abre esta janela? Ela não abre para dentro, porque senão vai contra este varão. Não estou a perceber. Ou isto está colocado tipo metade aqui, metade de um lado e metade do outro. Eu não faço ideia. Não sei. Mas isto está-me a meter impressão. E depois temos aqui duas portas. Tudo bem, não sei porquê. Não sei porque é que não podia ser só uma. Só uma pequena ou uma maior, mas que se calhar não seja tão grande quanto as duas juntas. Talvez um pouco mais pequena. Eu também colocaria aqui cortinas, mas eu gosto muito de cortinados. Gosto de ter essa opção de fechar se eu quiser. Tem a ver com a questão da privacidade. Isso para mim é muito importante. Então, ok, agora fiquei aqui focada um bocado nas janelas. De resto, a cozinha é isso. Parece-me funcional, tem muito espaço de circulação. Então, se eles têm 3 filhos, isso é importante. Portanto, poderem circular à vontade. Estes cantos redondos, eu não sei se foi propositado, parece-me uma ótima ideia. Ouçam, para miúdos e graúdos, porque se eu tiver um móvel com esquinas em casa, é quase certo que eu vou lá bater. Numa altura ou outra, tento estar atenta, mas pronto. E sobretudo quando são em baixo, mais para baixo, mais junto da zona das canelas, é onde eu vou bater mais facilmente. Estou aqui a pensar na minha cama, arranjei daquelas coisinhas que se põem nos cantos, arredondadas, que é para se bater, para já estou mais atenta e depois se bater não vai magoar tanto, enfim. Acho piada a estas cadeiras, portanto há aqui assim alguns elementos que eu considero já mais escultóricos e mais artísticos, vamos lá. Isto parece-me bastante clássico e convencional em termos de linhas e parece-me muito confortável estes bancos. E depois temos aqui a zona de fogão e aqui a zona de lava-louça. Eu não sei, em termos de como é que se diz, de logística, de uso do espaço, o fogão estar tão afastado do lava-louça, a menos que haja aqui outro. Parece um pouco prático, é só isso. Mas pronto, mas funciona para eles. Ok, mas vamos ver mais. Oi? Pois eles são muito rápidos, mas eles já vão. Eles aqui costumam parar assim a dada altura. Não me parece que tenha aqui um lava-louças. Eu acho que está um bocado afastado. Eu acho que o fogão deve estar mais próximo de uma zona de água. Para lavares os alimentos, enches uma panela de água, vais até lá. Estar perto, pronto. Aqui parece-me tudo um bocadinho afastado. Este é o tal canto. Embirrei ali com a cortina, mas de resto parece-me um espaço muito, muito confortável. É engraçado, pois ela chama isto French Doors. E ela gosta do facto de existirem tantas entradas e saídas. Eu confesso, eu embirro com tantos recortes. Sim, pronto. Mas temos aqui 2 janelas sobre o balcão da cozinha, que é um balcão grande, não é? Considerável. E depois temos aqui outra janela. Portanto, isto como é uma moradia, vamos lá, tens exterior, tens jardim, e então tens acesso a uma zona de jardim, tens acesso a outra zona de jardim. Mais uma vez, nada contra, eu gosto muito de entradas de luz e de poderes arejar também. Portanto, tem toda uma série de benefícios, mas ao mesmo tempo, tantos recortes acabam por ser elementos muito... que têm mais protagonismo do que aquilo que eu gostaria. Ainda por cima, quando têm estas estruturas, estas caixilharias tão contrastantes, não é? Portanto, pretas, que depois vão contrastar muito com o branco das paredes. Acho que é demais, honestamente, na minha modesta opinião. Eu colocaria apenas aqui uma janela e aqui é isso, em vez de serem 2 portas-janelas, se calhar só uma, que podia ser um pouco maior do que uma, estão a perceber, só com 3 folhas, por exemplo, pronto. 3 folhas é como se fosse dividido assim em 3. Portanto, estas que estão aqui, por exemplo, estão divididas em 2 e estas também. Eu chamo isto 2 folhas, que são aquelas partes que abrem. Podem abrir ou não, mas normalmente refere-se a partes que abrem. Anyway, os focos, acho interessante, quer dizer, em conjugação depois com os candeeiros não sou assim muito fã, mas os focos são discretos. Eu não sei porque é que não podiam ser embutidos. Porque eu percebo que tu precisas de focos também para a passagem. Tens aqui a iluminação nas zonas de trabalho, tipo aqui e aqui. Eu não sei até que ponto estes apliques dão muita luz para esta zona de trabalho. Presumo que aqui também exista uma luz ali dentro. Mas depois também precisas de luz para as passagens, não é? Então,
perceba a existência dos focos. É isso, eles são discretos, estão pintados de branco, da mesma cor do teto, mas eu acho que ficaria melhor embutidos. Ficariam um pouco mais discretos, porque tens 2 tipos de candeeiros, então não sou mega fã. Mas tudo bem, em termos de aparência geral, parece tudo muito leve, muito airoso, com muito espaço, muita luz. Portanto, acho que tem bom aspecto. Tem um animalzito. Era o cão com que apareceu ali logo no início. Yeah. E depois é a falta de cortinas. Está-me a meter impressão. Esta é a tal outra sala, que é a sala da família. Pronto, deve ser a sala que eles usam mais no dia-a-dia. Ok, portanto, isto é uma das visões da sala. Ok, que abre, tem estas passagens, não é? Redondas. E que depois abre para um corredor e para a sala de jantar. Eu gosto dos arcos nas passagens, sinceramente, mas, portanto, isto será o acesso do corredor para esta sala que ela chama Family Room, sala da família, pronto. E eu também gosto, eu gosto muito de formas arredondadas, honestamente. Às vezes o que eu questiono, porque eu tenho tendência para ver isto um bocado em alguns espaços, é a falta de ligação depois com as janelas, por exemplo. Depois tens umas janelas que são curvas, mas depois tens a maior parte das janelas que são retas. E eu fico um pouco baralhada, não percebo porque é que não podia existir um tema mais comum, se bem que, honestamente, colocar cortinados em janelas arredondadas... sabem que dá para... Existem... Tu podes moldar um varão para o formato de uma janela redonda. Mas pronto, isso é muito mais caro e depois também não sei exatamente, porque nunca o fiz, sei que existe, já vi, mas não sei muito bem como é que funciona em termos de correr e sabe, depois se ela não desce, como é que ela se fixa lá em cima, não sei, pronto, enfim, pensamentos. Temos aqui 3 janelas que, se vocês repararem, parece que o parapeito de cada uma delas é diferente. Desculpem, mas eu embirro com isto em termos arquitetónicos... Está a mexer um bocado comigo, não estou a perceber muito bem. Mais uma vez, muitas paredes recortadas. Eu não sou super fã, só porque às vezes para a colocação do mobiliário torna a vida de toda a gente mais difícil e dá jeito de teres algumas paredes cegas, portanto paredes que não têm janelas ou portas, para poderes encostar móveis. Sobretudo móveis de arrumação, móveis mais altos, enfim, móveis que tu não consegues colocar no meio de uma divisão, não vai ficar muito bem. Pronto. E pendurar arte, etc. Mas pronto, eu aqui nesta sala está-me a meter confusão, a altura dos parapeitos parece ser toda diferente e eu também não estou a perceber bem porquê, mas não nos vamos prender com isso. Em termos de decoração, muito simples, muito harmoniosa, não há aqui grandes extravagâncias, portanto temos um tapete neutro, branco e cinzento, os cadeirões cinzentos vão buscar o tom ao tapete, portanto combinam completamente. A mesa é preta, mas aqui o preto em alguns elementos vai sempre ligar com a caixaria das janelas, portanto vai sempre ter lugar, não choca, integra-se sempre de alguma forma. O sofá, que é castanho, continuamos a ter um neutro, que eu acho que até combina bem com o móvel depois que está ali por baixo da televisão. Os cortinados rosa clarinho, não percebo bem a ligação, mas continua a ser um rosa velho, portanto é um rosa assim neutro, não um rosa vivo. Estão a perceber? Então eu acho que combina aqui bem também, são cores luminosas, eles aproveitam bem a luz, não é? Portanto as divisões são todas brancas, teto branco, paredes, o teto nem sequer são as paredes assim um bocadinho mais escuras, que às vezes fazemos isso, e depois o teto muito branco, e não, aqui é tudo muito, muito branco. Então temos essa luminosidade toda a entrar na divisão. Por outro lado, os varões pretos é uma coisa com a qual eu embirro um bocado, pronto, tudo bem. Aqui, como as janelas não são redondas, eu acho que, como aquela da sala, onde aquilo ainda era mais evidente, ali uma certa desarmonia, aqui elas estão mais enquadradas porque as janelas são todas retangulares, então reforça isso e não sai do tema. Vamos lá, então aqui não acho que choque tanto. Ok, ai meu Deus, lá estão eles a pôr uma coisa aqui a meio. Não sou eu que acho isto feio, eu acho isto horroroso. Porquê não puseram uma coisa aqui, em cima? E com um rolinho assim tudo direitinho. Ou pronto, há uma cortina, tudo bem, com um varãozinho pequeno, mas porquê ali a meio? Eu juro que eu não percebo isto. Não gosto muito daquele azul.
naquele colchão. Pronto, isto tinha aqui este recanto, portanto eles ficaram um bocado naquela, o que é que vamos fazer com este recanto, não é? E parece que será uma espécie de um canto de leitura. Vamos lá, mais de recolhimento. Não sou fã deste azul, porque acho que não liga com mais nada do que está aqui na sala, sabem? Porque às vezes nós na decoração, assim, tudo é possível. Mas convém que num mesmo espaço exista alguma ligação de um elemento com outro. Imaginem, se eu só tenho uma coisa vermelha na sala, se calhar vai ficar um pouco... O vermelho por acaso é uma cor diferente, mas acho que vai ficar um pouco esquisito. Então eu gosto que se relacione com outros, que tenha assim um ou outro elemento com que ligue. Portanto, se eu tenho uma peça decorativa vermelha que tem algum impacto, se calhar, e o vermelho já tem muito impacto por si, não é? Não precisa ser muito grande, vamos lá. Se calhar vou ter uma almofada vermelha também. Ou se calhar vou ter outro elemento decorativo deste lado. Se tenho daquele lado, se calhar deste lado também vou ter outro. E há essa harmonia do conjunto. Pronto, isso é importante. E este azul aqui, eu não estou a perceber muito bem com o que é que ele liga. Pronto, e sinceramente este aplique aqui também acho isto um bocadinho feio, mas pronto, mas isso é tudo uma questão de gosto. Pronto, eles aproveitaram para fazer aqui um móvel que também é utilitário, quer dizer, é sempre utilitário, dá para uma pessoa estar aqui um bocado e tal, mais recolhida, mas também ter gavetões para arrumar outros elementos. Eles têm aqui alguns armários embutidos, pronto, que é bem aproveitado. Eles têm assim alguns elementos decorativos que eu acho bonitos, por exemplo, as mesas de apoio e estes cadeirões. Acho-os, parecem super confortáveis e acho-os bonitos, acho interessantes em termos de design de mobiliário, e acho alguma piada a esta mesa de apoio, apesar de ser muito simples, quer dizer, mesmo em termos de desenho e materiais é algo muito simples, mas acho que é interessante, acho que são elementos interessantes e assim um bocadinho lúdicos, divertidos. Estes apliques, sinceramente não sou muito fã, não sei se é um bocado forçar a ligação com a caixilharia da janela, portanto tens o branco e tens o preto, mas para mim eles seriam muito simples sem essa parte preta, não é? Aqui por cima, com estas ondinhas, porque depois também... O que é que as ondinhas têm a ver? Não sei. Às vezes nestes espaços que eu acho que são um bocadinho mais curados, pronto, tiveram design de interiores, etc. Eu sou um bocadinho mais picuinhas com porque é que está aquilo ali e tal. Mas pode ser só porque os clientes gostaram, estão a perceber? Perfeitamente válido. Fomos a uma viagem, ou fizemos uma viagem, ou uma coisa qualquer e comprámos. Eles não estão a falar sobre isso, mas... Agora passamos para a sala de jantar, muito escuro, portanto aqui a opção completamente diferente, não é? De tudo aquilo que nós vimos até agora. Portanto, isto é um espaço em que tudo está pintado de preto, e depois é engraçado que é exatamente a mesma cor das paredes que está no teto, como nas outras salas, aliás. Portanto, é um espaço onde a luz é absorvida. Aqui já o varão já está a combinar com a parede, portanto já está ali muito discreto, ninguém olha para o varão, olhamos através da janela, que é isso que uma pessoa quer. Olhamos lá para fora, olhas para a luz, não é? Portanto é um espaço muito mais íntimo, acho uma opção interessante para uma sala de jantar. Vamos ver o que é que ela diz sobre isso, o que é que eles dizem? Ai não, isto não é preto, isto é verde. Ok, estava a esperar assim um bocadinho mais de explicação. É assim, pronto, é uma opção estética. Eu queria apanhar aqui uma imagem em particular. Portanto, esta é a entrada na sala. Eu acho piada e acho que funciona esteticamente, só que não estou a perceber bem a relação com o resto da casa. A menos porque de repente é um espaço completamente diferente, sabem? E eu não sei se calhar há mais divisões assim, mas porquê que escolheram esta cor para esta sala? Porque ela não explicou, quer dizer, não... Pronto, decidiram... E é acolhedora e tal. Eu estou a achar as divisões todas acolhedoras, vou-vos confessar. Não é preciso pintar todas as paredes e teto uma cor escura para uma divisão ficar acolhedora. Está bem? E eu agora lembrei-me que a máquina de lavar a roupa já deve ter terminado e aquilo está lá dentro, eu vou ter que ir tirar bolas, pá. Já é um bocado tarde, só um bocadinho. Então, eu acho que estava a dizer que não percebo porque é que esta divisão foi pintada com esta cor. Porque isto é muito diferente, isto é um contraste total com as outras divisões que nós vimos até agora, em que são todas muito luminosas, não é? Todas muito brancas. E esta é um preto. É o oposto. Por outro lado, nós temos visto nas divisões também o branco e o preto assim bem representados, com o preto muito mais discreto, e depois aqui decidiram não. Esta divisão vai ser vai ser a divisão onde esse preto vai ter mais presença, mas eu sinceramente fiquei sem perceber porquê. Porquê esta?
Eu não sei. Em termos depois de outros elementos que estão aqui, portanto, as cadeiras que aparentemente são vintage e têm assim este azul, as cortinas que são um verde, o tapete que se funde até bastante bem com o pavimento e depois tem alguns elementos a preto, e a arte que está aqui, eles não deram grandes explicações em relação a isso. Eu acho que em termos estéticos é uma divisão interessante, só que como não há muita explicação sobre o que é que... Porque é que, por exemplo, o que é este quadro aqui, sabem? Que sai um bocado do esquema cromático do resto, não é? Que é mais neutro, o que está aqui nesta zona, que é tudo mais neutro, e este que está aqui ao fundo, que acho que está bem colocado. Em termos de proporções para a parede, eu se calhar escolheria uns quadros um pouco mais pequenos, só para deixar um pouco mais de parede, não estarem tão chegados ao teto, deixar um pouco mais de parede para cima, mas tudo bem, não acho que fique mal necessariamente. Pronto, este candeeiro é muito interessante, por acaso acho que é um elemento bonito, assim escultórico, e acho que funciona aqui bem. E está aqui qualquer coisa ao canto, não sei o que é. Em termos de circulação, de usabilidade, não é? Funcionalidade do espaço, parece-me que está tudo bem. Há acesso às janelas e consegues circular. Está ótimo. Pronto, o clássico colocar duas cadeiras ao lado do aparador, porque às vezes podem ser precisas para juntar à mesa. Tudo bem, nada contra. Este quadro aqui, eu por acaso acho que ele é muito... Não fica mal, sim, é muito neutro, mas eu não sei se não pintaria a moldura também de preto. Não sei. Parece muito clara, sabem? Parece que faz muito contraste. O resto das obras estão muito preenchidas com tons assim mais escuros, e esta aqui faz assim um contraste maior com a parede. Eu acho que apesar das cortinas serem verdes e o tapete ser bege, as cadeiras serem azuis, eu acho que há aqui algo que combina, que funciona. Parece-me que tem a ver com os tons, se são cores mais abertas ou mais fechadas. E como são cores mais fechadas, portanto mais escuras, mais acinzentadas, eu acho que a coisa acaba por funcionar. Acho interessante esta escolha, esta mistura. Acho interessante e sinceramente até acho que funciona. Não é muito o meu estilo. Portanto, eu acho que escolheria umas cadeiras que tivessem algum elemento que tivesse ligação com as cortinas, ou colocaria as cortinas pretas também, da cor da parede, assim, de veludo preto, que vai ter sempre uns brilhos. Mas, confesso que o verde, eu gosto do verde. Tem um brilho bonito, é um tom bonito e acho que combina muito bem com o tapete. Esta é a outra visão. Estão a perceber? É que realmente parece que não tem nada a ver depois com a divisão do lado de lá. Eu acho que há elementos que têm ligação com as outras divisões. O facto dos cantos serem redondos, de termos aqui a madeira, os tecidos, o tapete, eu acho que há essa ligação, de ter esse lado acolhedor. Mas, por exemplo, se calhar o azul da outra alcofa que está lá na outra divisão até combina um pouco com estas cadeiras. Eu acho que isso não é suficiente porque elas não estão à vista uma da outra. Esses elementos não estão à vista uns dos outros. Então acho que não é muito relevante. E o outro azul parece um azul um pouco diferente destes azuis que estão aqui. Mas se calhar então ter alguns elementos que estejam à vista uns dos outros de uma divisão para a outra. Por exemplo, se calhar naquela divisão da sala eu colocaria os mesmos cortinados que estão aqui. Também um veludo verde. Ter mais ligação, porque assim parecem duas coisas um pouco desligadas. Eu acho. Apesar de termos as listas do candeeiro e termos as listas do tapete, por exemplo. Mas, olhem, o tapete, ou seja, as cortinas e o tapete serem muito parecidos na zona de jantar e na zona de estar. Mas tens um espaço que é muito mais luminoso e um espaço que é muito mais acolhedor, um pouco mais fechado, mas acolhedor também. Eu criava alguma ligação, porque isto assim parece um bocadinho assim caído do nada. Ok, este é o quarto dos filhos. Ok, são dois rapazes. Os dois rapazes, depois é uma menina que acho que é a mais pequena. Pronto, é um espaço bastante grande. Tem aqui uma zona de brincar, vamos lá, maior, ao centro. Isto é boa ideia, para poderem desarrumar e tal, e depois, ao final do dia, arrumarem tudo. Este móvel é muito engraçado. Ter várias zonas de arrumos também é boa ideia. Tem aqui uma zona mais recolhida também, que é interessante, que dá para fechar. Isto tem um estilo, tem assim um tom um pouco mais clássico, mas ao mesmo tempo, não é? Com a sanefa e tal. Olhem, isto é uma sanefa.
mas ao mesmo tempo tem sempre uns elementos engraçados, tipo o tapete, estas cadeiras com estes recortes, assim um bocado escultóricas. Este móvel, apesar de ser curioso, eu acho que também é um bocadinho clássico. O tipo de desenho do móvel, as listas, as cores, eu acho que acaba por ser um pouco clássico. Esta é outra visão do espaço. Tem um lado lúdico, não é? Portanto, é um beliche e cada beliche tem ali uma zona também de arrumação das suas coisas, os livros, etc. Eu deduzo que tem aqui uma luzinha dentro. Deduzo, mas não sei. Talvez falem nisso, entretanto. E depois cada um tem umas cortinas. Portanto, que dá também alguma privacidade. Eu acho que é divertido. Eu acho que para quartos de crianças isto é muito adequado e depois, provavelmente, consoante eles forem crescendo... cada um terá o seu quarto, presumo eu, costuma ser assim. Eles disseram que isto estava inicialmente pensado para um quarto de hóspedes e depois isso mudou. Se calhar talvez eles crescendo passe para isso e eles tenham outros quartos pela casa. Essa parte eu não sei, não interessa, não vou ficar presa nisso. Mas parece-me um quarto lúdico, divertido. Acho que depois é uma divisão que vai ter que sofrer algumas alterações, portanto não está muito pensado a longo prazo, parece-me. Para quando eles depois forem adolescentes e jovens adultos, pronto, não me parece que esteja muito pensado, está mais pensado agora para esta fase da infância e depois terá que sofrer algumas alterações. Ok, uma sala de cinema. Assim, já à partida não gosto. Não gosto Olha, é assim, gosto da estrutura. Gosto que tenha zonas para aquele som que são DVDs. São livros também, isto também é biblioteca, também dava, não sei. Portanto, gosto dos degraus, os móveis, as prateleiras. Do que é que eu não gosto? Desta cor, portanto, o papel de parede, honestamente, eu acho que há alguma piada. Tem assim uns desenhos, parece uma coisa meio medieval, parecem uns desenhos meios medievais, meios ou se calhar até são, porque parecem mesmo. Eles se calhar já vão falar disso. Mas não gosto nada destes recortes com esta cor tão contrastante. Entre o papel de parede e estas colunas. Portanto, eu pintaria isto de preto. Sim, até porque isto é uma sala de cinema. Olhem, se há uma sala que faria todo sentido estar toda pintada de preto, é esta. Mas eu gosto de estar espiado ao papel de parede e também é discreto, é assim, é muito escuro. Tem ali uns elementos mais claros, não é? Dos animais, mas continua a ser um elemento bastante escuro, bastante fechado. Estes apliques têm a sua piada também. Sim. Mas não gosto desta. Não gosto desta cor. Mas acho piada aos apliques também. Ok, pronto, é engraçado, é exato. É biblioteca, cinemateca, pronto. Vamos lá. Ele coleciona livros também. Portanto, isto é sobretudo livros. São livros. Realmente quem é que coleciona DVDs, não é? Tens de ter leitores de DVDs. Por acaso eu conheço quem coleciona. Disse isto e lembrei-me logo da pessoa que eu sei que coleciona. E aquela porta, pá. Está ali, tipo, estou aqui. E ao lado do ecrã, ainda por cima. Que a porta faria mais sentido lá para trás, nas tuas costas. É assim, é bom que tu vejas a porta. Imagina que falta a luz, depois é tudo preto, mas uma pessoa fica meio desorientada. Se bem que nós andamos todos com uma lanterna no bolso, quase. Enfim. Mas, outra cor. Vamos buscar, sei lá, olhem o verde. Olhem o verde aqui dos sofás e um verde assim, portanto, uma cor um bocadinho mais fechada. Porque isto é assim, é um castanho um bocadinho aberto. Assim, um bocadinho alaranjado. Acho que não fica nada bem. Que é esta cor aqui, que não me agrada. Que eu não sei se seria para aproximar um bocado ao dourado. Não sei, mas eu acho isto um pouco feio. E mesmo estas saídas da área, as prateleiras, terrível, terrível. Para mim isto era tudo preto. Tudo preto. Ou o tal verde escuro. Este verde assim escuro, talvez. Também não ficasse mal. Mas para mim era preto e depois a porta talvez um tom que fizesse um pouco mais contraste, porque é bom que tu tenhas essas referências e sabes por onde sair, caso é isso, falta luz ou outra coisa qualquer. Este móvel também pintava de um tom mais escuro, provavelmente preto, ou uma madeira mais escura, assim um castanho escuro. E pronto, estou a ver aqui um tapete que tem umas listas pretas e uma mesa, não sei se eles vão mostrar isto melhor. É muito giro o papel de parede, acho bonito, por acaso. E tem esta imagética medieval das tapeçarias e tal. E iluminuras. Ok, este acho que é o quarto da filha mais nova, que acho que ainda é bebê.
Por acaso é engraçado porque isto aqui acho que inicialmente foi pensado como um espaço para um dos filhos. Portanto, aquilo que eu percebi daquilo que ela disse agora é que o primeiro foi um filho planeado, o segundo veio assim um bocado, foi uma surpresa. Pronto. E depois já não sei agora a que propósito, portanto, eles já tinham aqui uns desenhos para um dos miúdos, mas depois decidiram juntá-los no mesmo quarto. É isto, mas já tinham os desenhos, que são assim um pouco mais para rapazinhos. Pronto. E ela disse, pai, também não quero ficar muito presa nesta coisa do género e tal, vem a nossa filha para aqui, para esta divisão e mantemos os desenhos, que eu acho que é uma ótima ideia. Esta coisa de separação é uma coisa arcaica e enfim. Por outro lado, é muito engraçado porque o outro quarto dos rapazes é azul. É assim, um azul muito clarinho, um azul muito discreto, mas é azul. Mas ao mesmo tempo, eu até acho que a decoração, o uso dos tecidos, dos drapeados e não sei o quê, aquela casa de bonecas ainda que esteja pintada às listas brancas e azuis, eu até acho que é bastante feminino. Tem um elemento bastante feminino com os têxteis, com as linhas arredondadas. Então achei isso curioso também. E agora contraste com o quarto para a filha. Eles já passaram, isto foi muito rápido, desculpem, nem falei quase nada do quarto. Eles mostraram isto bem? Ok. Pronto, é assim, se ela ainda é bebê, portanto, eu presumo que, por exemplo, este tapete esteja aqui porque ela brinca mais aqui, com as bonecas, mas daquilo que eu vi de uma fotografia, ela é mesmo bebê. Portanto, isto é um espaço que acaba por ser mais para os pais, para a mãe dar de mamar, para eles lhe trocarem a fralda, para essas coisas mais funcionais do dia-a-dia. Portanto, não sei se ela ainda usufrui muito deste espaço, mas tem uma boa área, pronto, e então será relativamente fácil depois encaixar aqui uma camita maior e tal, consoante ela for crescendo. Mais uma vez, uma data de recortes. Pronto, temos esta porta-janela que me parece que vai dar aqui a uma varanda, 2 janelas, uma aqui e uma aqui. Enfim, acho isto um exagero. Tipo, se tem aqui uma porta-janela, pá, pões uma janela aqui e vês tudo pronto, ok, tudo bem. Mas está bem resolvido. Acho que está um quarto divertido, mas calmo, para esta fase da vida. Assim, a atividade está toda mais nas paredes. Acho que foi alguém que desenhou mesmo diretamente na parede. Portanto, isto são pinturas murais, no fundo. E acho que está um espaço agradável, bonito. Em termos de cores, é muito harmonioso, não é? Os neutros, castanho da madeira, branco, castanho bege, bege das cortinas. Mesmo o verde, que será a parte mais lúdica com os bonecos, é um verde assim discreto também, suave, e depois tens aquela, não sei se é uma tangerina, aquele elemento ou uma laranja na parede que eu acho que também funciona muito bem. Acho que está um espaço agradável, gosto muito do candeeiro, do teto, acho que está muito bonito e tem aqui uns elementos que se podem transportar mais ao longo do tempo, mesmo esta banqueta, este sofá com a banqueta, se calhar com outro tecido ou com o mesmo também, as cortinas dá para manter, a cómoda também é bonita, enfim, acho que há aqui uns elementos que têm essa longevidade, mesmo a casa de bonecas eu guardava. Pronto, tem aqui uns elementos muito engraçados e a ovelhinha, muito fofa. Depois passamos aqui para o quarto de casal. É isso, portanto, estamos aqui ainda. Estão a ver? Porquê 3 janelas? Pá, 1, 2, 3, para quê? Depois são não sei quantos varões, tens que recortar os varões. Porque não, olhem, um canto, janela, altamente, espetacular. Digo eu com os nervos. Pronto, este quadro, por acaso ele parece-me aqui muito chegadito para a esquerda. Eu centrava um pouco mais aqui com esta zona. Portanto, eu consideraria que a parede para onde se vai colocar o quadro vai daqui até aqui. E então centraria aqui o quadro. Em termos de cores, continuamos muito nos neutros, temos azuis e temos aqui outras cores no quadro, mas é tudo bastante discreto, tudo bastante comedido. O chão da casa de banho tem muita presença. Isto não tem porta? Isto para mim tinha que ter uma porta. Já vamos ver, acho eu. É muito giro o padrão do... Ok, uma vista para a cama. Gosto imenso das mesas de cabeceira, apesar de não as achar muito funcionais. Eu presumo que isto tenha aqui uma gaveta. Mas acho-as bonitas. Acho-as muito bonitas. Mas para mim a mesa de cabeceira tem de ter mais arrumação. Pronto, que eu gosto de ter livros e outras coisas ao pé de mim. Enfim. Mas acho-as muito bonitas. Acho umas mesas bonitas. Não gosto nada destes candeeiros. Sério, isto parece um elemento assim, parece um bicho. Não gosto disto. Mais uma vez, são gostos pessoais. Claro, como eu é que estou a fazer a apreciação é o meu gosto pessoal, estão a perceber? Mas isto é decoração, isto é
Se eles gostam, está ótimo. Mas eu não gosto, eu não escolheria. Pronto, estão bem colocados, ou seja, não estão muito acima. Eu até colocaria só um pouco mais abaixo. Pronto, para não ultrapassar a altura aqui da cabeceira da cama. Yeah. Portanto, eu até os colocaria só um pouco mais abaixo, mas não está muito mal, porque não está muito acima da cabeceira. Portanto, tranquilo. Este elemento decorativo, apesar de ele não estar centrado com a cama, eu até acho que isso lhe dá algum interesse. Não estar também centrado, sabem? Pois é tudo muito perfeitinho, depois também há assim um elemento de não posso estragar, não posso mexer, não posso respirar quase. Não estou a exagerar, enfim. Mas estar um pouco descentrado eu acho que lhe dá algum interesse. Não sei o que é isto, mas tem alguma piada e parece-me ter relação este azul, deste elemento decorativo, com as listas destas almofadas redondas, que acho que também ficam aqui muito bem, e com o sofá que está em frente à cama. Esta é a outra vista. Isto aqui eu acho questionável, só porque ultrapassa a altura da cama. Portanto, do colchão. Então, eu colocaria ao mesmo nível que o colchão. Isso mete-me alguma impressão. Seria uma banqueta, pronto, não seria um sofá. A minha questão é, eles sentam-se aqui no sofá para ver televisão? Portanto, para que é que eles usam isto? Muitas vezes uma banqueta à beira da cama serve para pôr o robe, sei lá, pôr outros elementos, a roupa que vais vestir no dia seguinte, seja o que for. Portanto, não acho que tenha necessidade de ter umas costas e acho que em termos de proporção não combina muito bem. Este tapete é ótimo, adoro tapetes, mas eu adoro tapetes em todo lado. E então num quarto teres tanto espaço para teres os teus pés descalços sobre um tapete é muito confortável, acho muito acolhedor. Curiosamente, eu até acho que trocava este quadro que está aqui com o outro que nós vimos há bocado. Deixa eu ver se eu encontro aqui sem isto andar muito. Portanto, este que está aqui pequeno, eu punha este. Portanto, trocava, punha este pequeno aqui e este maior ali. Aqui neste canto. Punha o maior aqui. Eu acho que combinava um pouco melhor em termos de proporção. Do espaço que eles ocupam na parede. Sabem? Pronto. Este canto também me parece muito confortável. Tem aqui qualquer coisa decorativa, não sei o que é. Aqui, este móvel é muito simples, nada de especial. Este candeeiro não sou muito fã, mas pronto, mas é um bom candeeiro para leitura. Pronto, para se chegar ali, se calhar mais perto deste sofá e para ler. Eu não sei se este sofá será muito confortável, porque as costas parecem-me baixas. Mas ele também é baixinho. Não. Deve ser ergonomicamente, deve ser confortável, acho que estará adequado. Muito recortado, outra vez, não é? Portanto, tens aqui a porta, está aqui a porta, ok. De acesso à casa de banho e depois mais uma porta-janela aqui, mais uma janela aqui. Acho isto um exagero de entradas de luz, sabem? E de recortes, mas pronto, esta é outra vista, depois tem aqui outra porta também, outra porta, são muitos recortes. Mas pronto, mas é um espaço bonito, eu acho. Está bem decorado. Mas arquitetonicamente eu acho este espaço, não o acho muito bonito, confesso-vos. Acho que a designer de interiores fez o melhor possível. Olha, será que isto é um closet? E tipo, o acesso é por aqui? Está-me a parecer que isto é o acesso ao quarto e depois tem esta caixa com acesso através desta porta. Isto deve ser um closet. Espero que eles mostrem, não sei. Mas estava a dizer que eu acho que a arquitetura deste espaço é um bocado... não é muito bonita, na minha opinião, pronto. E a designer tentou fazer o melhor possível. Está muito bonito. E aqui, estas cores estão a ver, quando se vê esta vista, mesmo com aquele quadro ali que eu, mais uma vez, acho que até se pode manter ali, mas eu chegava um pouco mais para cá, porque ele parece que está centrado... Não, é que não está centrado de nenhuma forma. Eu ia dizer que parece que está centrado imaginando que a linha vai daqui a aqui, mas não está centrado com essa linha, eu centraria com esta linha aqui. Mas ele até fica bonito. Eu acho que na outra parede respirava mais. Pronto, mas vendo assim, esta vista, não é? Este ângulo, eu acho que as cores funcionam todas muito bem, são muito harmoniosas, apesar de serem diferentes. Tens azuis, tens verdes, os castanhos são sempre os neutros, portanto é seguro. O tapete, agora está-me a aparecer um verde, nesta parte parece verde, nesta parte parece cinza, não tenho a certeza. Mas acho que funciona muito bem. Isto de facto acho muito bonito. Ela diz que parece tipo alforrecas, mas acho que ela está a dizer isto de uma forma positiva. Ok, casa de banho. Eu acho que esta casa de banho já tem um pavimento que tem muita presença, não é? Então de facto não é preciso muito mais. Acho que só falta aqui um tapetinho à beira da banheira, mas de resto
à beira da banheira, à beira dos lavatórios, eu colocava aqui tapete. É possível que isto tenha piso radiante, portanto tenha um piso aquecido, também pode acontecer. Mas quando sais molhada, sobretudo da banheira, convém ter ali um tapete. Mas de resto parece um espaço também com tons suaves e mesmo o pavimento, apesar de ter o branco, o preto e depois este laranja terra, é tijolo, isto é mais tijolo. Eu acho que combina bastante bem e é harmonioso, acho que o conjunto todo é harmonioso. Ai que engraçada esta cadeira, espero que eles mostrem aquela zona outra vez. Que há de ser uma zona de toucador. Pronto, estão a mostrar o duche. Pronto, tem ali a zona do lavatório, tudo bem, nada de especial, não é? Este é comum, pronto, tem um espaço integrado, não é? Para os lavatórios e para o móvel do lavatório, mas parece-me um espaço extremamente utilitário. Ok, esta é a zona de toucador, que eu acho que está muito gira, é super, gosto muito, acho que é bonita, é simples, mas ao mesmo tempo tem estes elementos interessantes, estruturais, do design do mobiliário, portanto, esta parte parece que são ripinhas de madeira, com as gavetas, balcão de mármore, e esta cadeira é muito gira. Eu não sei se ela é muito confortável, pronto. Se calhar até é. Sim, se calhar até é muito bonita. Eu acho que funciona, encaixa aqui bem, sabe? Ela consegue provavelmente empurrá-la até lá ao fundo se for necessário. E pronto, tem aqui muita arrumação, tem as coisas que que podem estar ao ar. É uma casa de banho com janelas, portanto dá para arejar e tal, não há essa questão das umidades nos pincéis que eu preocupar-me-ia com esse tipo de coisas. Tem aqui as luzes para ver bem o que é que está a fazer. Se bem que a melhor luz para nos maquilharmos é a luz natural, eu acho. Mas depois, por acaso comigo, até por causa do meu tom de pele, há tons que se veem, mas se calhar é assim para toda a gente, que se veem muito bem de dia, mas à noite não se veem muito bem. Por exemplo, o lilás. O lilás na minha pele, eu sei que já usei tipo sombra e eu gosto muito do tom lilás e ele durante o dia vê-se, mas tem que ser também um dia com sol. Não, ou com uma luz fria, ele vê-se bem, mas tipo à noite às vezes nem se vê. Acho isso engraçado. Anyway, pronto, avançando, não interessa. Acho que eles dão aqui banho aos filhos, sobretudo. Pronto, parece que é uma casa de banho, pelo menos a parte da banheira que é mais usada pelos miúdos do que por eles. Eles falam um bocado da questão dos incêndios, portanto acho que foi um hábito que se criou quando eles estiveram noutra residência durante os meses todos, acho que foram 9 meses que ela disse, em que a casa esteve a ser recuperada. Pronto. E então ganharam esse hábito de dar banho aos miúdos todos juntos e manteve-se. Pronto, esta já é a parte exterior. As espreguiçadeiras são muito giras. Pronto, a piscina, não é uma piscina, não tenho muito a dizer sobre isso. Ok, eles perderam no incêndio coisas sobretudo nesta zona exterior. Portanto, é uma zona que ainda está a recuperar. Parece-me mesmo em termos das plantas, etc. Ok, estava a falar da piscina, sei lá, isto depois há de ser um bocado emocional também. Pronto, passaste por isso, viste as tuas coisas todas destruídas, tipo, eu estou a dizer isto e cá em Portugal, com esta história das cheias, há muitas pessoas que ainda não têm casas e ainda não podem voltar para casa, ainda não têm eletricidade, ainda hoje estava a ver as notícias há bocado de manhã e isso é um bocado impressionante. E não têm recursos para ir para uma segunda residência e viver bem, pelo menos confortavelmente, enquanto alguém lhes está a reconstruir a casa, não é? Isto Portugal, aliás, tem, enfim, não vou falar disso aqui, mas temos problemas estruturais grandes e depois nota-se quando acontecem estas tragédias. Pronto, eu acho que isto é tudo, não é? Acho que sim. Pronto, pessoal, é assim, eu gostei da casa, acho que é uma casa bonita e sinceramente confortável, muito suave, tudo muito acolhedor, mas ainda assim com elementos mais arquitetónicos, mais de design integrados, portanto acho que é uma casa rica, artisticamente até e em termos de estímulos, acho que é uma casa rica que servirá também os pais, não é? Neste caso os donos da casa, porque eles falam muito dos filhos, portanto é uma parte importante da vida deles e acho que para as crianças também é bom ter esses estímulos, as cores, os padrões, enfim, os materiais, as texturas, é bom ter essa diversidade, mas tendo dito isto, eu acho que é muito bom para as crianças, mas também é bom para os adultos também. Isso também nos alimenta a alma, acho eu. E depois, em relação àquilo que eu gostei menos, foi aquela sala de cinema e biblioteca, porque achei, portanto, aí
A estrutura achei que estava bem, todos os elementos de mobiliário estavam bem colocados, tipo, acho que as prateleiras já existiam, já lá estavam embutidas, e depois os sofás, os degraus, portanto, para o uso que tem aquele espaço, seja biblioteca, seja cinemateca, eu acho que até é parecido o tipo de uso que se faz. E agora até me lembrei que o Pedro Mexia tem um livro que se chama Biblioteca e um livro que se chama Cinemateca, não é? Ou estou a inventar? Eu já vou confirmar. Depois, em termos do uso dos materiais e como as cores funcionam umas com as outras, eu achei que aquilo não funcionava nada bem. Aquele de castanho, cor de burro quando foge, não sei, achei aquela cor muito feinha, achei que não combinava muito bem. A sala de jantar, eu acho que funciona, mas acho que depois não tem relação com mais nada, não é? E sobretudo, sendo uma divisão, poderia dizer-se que tem relação com a Cinemateca, mas tem, quer dizer, nem sequer estão... Faria mais sentido ter relação com a zona de estar, não é? Com aquela zona de estar que estava logo ao lado, porque elas vêm-se uma da outra, nem sequer se fecham as portas. Então acho que faltava ali só alguma ligação entre os dois espaços. É isso, e depois os varões irritaram-me, e aquela coisa de colocar varões a meio da janela, tipo, o quê? Não façam isto, pronto. Então é isso, pessoal, esta foi a minha apreciação, espero que tenham gostado, espero que tenham a oportunidade de ver o vídeo todo, vale a pena, e ouvi-los também falar sobre a vida em casa, como eles vivem o espaço também é interessante, e agora vou ver só num instantinho se estou certa em relação aos tais livros do Pedro Mexia, que eu não quero andar aqui. Tem imagens imaginadas, mas isto tem a ver com artes plásticas. Cinemateca, exatamente. Pronto, eu fico muito contente quando tenho razão. Então é isso. Espero que estejam bem e até à próxima. Tchau, tchau.